Gente, bom, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. E eu mal sei como que eu começo essa pergunta, mas eu vou começar com aquela pergunta. Eu estou aqui com 3 sobreviventes da Boate Kiss, daquele fatídico acontecimento que deixou muito triste o país, as famílias. Foi uma coisa que eu não sei dimensionar. Vocês vão me ajudar a dimensionar um pouquinho. Eu quero começar perguntando para vocês, para Kelly, para o Gabriel, para o Delvane. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Na opinião de vocês. Eu acredito que a gente tem um propósito na vida, né? Essas coisas ruins são desafios, são problemas que a gente precisa superar, né? E cada vez que a gente supera, nos fortalece e nos muda como seres humanos. E essas pessoas boas, como no nosso caso, a gente soube o que fazer com o que aconteceu com a gente. Então, levar a nossa história, levar o que a gente aprendeu com o que aconteceu, deu uma grandeza gigantesca, assim. Meu coração se preenche cada vez que eu consigo impactar uma pessoa com a minha história e mudar a visão dela sobre a vida. A gente recebe muitas mensagens de pessoas que sofrem com depressão, que têm uma visão sobre a vida negativa, sabe? Então a gente consegue fortalecer essas pessoas através da nossa história. E isso me preenche de uma maneira que não tem palavras. Uou. Para você, Gabriel. Primeiro quero te agradecer por esse espaço, por essa oportunidade. Estar aqui é um momento muito especial. Estar no palco ontem para nós foi um momento muito especial e que faz parte cada momento que a gente vive, assim, do encontro com o outro, de compartilhar nossa história, transforma a gente. E responder essa pergunta também, a gente vai sair diferente por responder ela, né? Buscar a resposta para ela. E, olha, se coisas ruins acontecem de modo geral, geralmente é porque algo de errado no caminho foi feito, né? Foi obstaculizado de alguma maneira e isso, no nosso caso, diz respeito à responsabilização que a gente busca até hoje, né? 10 anos depois, por pessoas que erraram, que foram omissas, que cometeram crimes, que a gente é vítima de algo que não foi obra da natureza, né? Foi obra humana e a gente está buscando há 10 anos já um desfecho dessa história. E isso que o Delvane comentava de um propósito, muitos de nós viemos tentando buscar entender o que é esse propósito, né? Construir esse sentido para a vida mesmo, né? A vida se transformou completamente para nós depois disso. E no meio dessa luta diária, que é entender o porquê que a gente está aqui, por que persistir nas nossas tarefas, né? Que a gente busca resolver essa história, a gente encontra um no outro assim a força muito necessária para continuar, né? É porque a gente está em 3 aqui e não só um falando que a gente consegue carregar às vezes pesos muito grandes, né? Então a gente vai respondendo essa pergunta, acho que junto, né? Eu aprendo um pouco dessa resposta da pergunta que tu fez com a resposta do Delvane, vou aprender um pouquinho mais com a resposta da Kelly também. Acredito que cada um de nós tem uma maneira diferente também de enfrentar tudo o que aconteceu. Ok. Né? No início, para mim, foi muito difícil. Me culpei por muito tempo. Você se culpou? Sim, porque eu perdi 3 amigas. E me culpei por eu ter sobrevivido e elas não. Me revoltei com Deus também, né? Mas durante até a internação, eu fiquei 78 dias internada, eu comecei a entender o quê? Eu preciso dar força para os meus pais. Eu tenho que ficar bem para eles ficarem bem. E foi o meu combustível.
Deus, né? Me revoltei no início, mas depois eu entendi, não, fiquei viva, né? Eu preciso voltar para a faculdade, eu preciso terminar a faculdade. E o combustível de tudo isso foi Deus e meus pais. E esses anos todos que a gente vem de luta, né? E eu digo para os meninos, nós somos porta-vozes de muitos sobreviventes que não falam sobre o assunto, né? Muitos não conseguem falar sobre o assunto. E a superação ao meio, né? Nesses 10 anos, eu demorei 7 anos para aceitar a minha amputação. Né? Além das queimaduras, eu perdi o pé em decorrência de um incêndio e demorei 7 anos para aceitar, porque nós vivemos numa sociedade que exige o corpo perfeito. Sim. E eu me expor ao outro, eu tinha medo do julgamento do outro. Né? Usar uma roupa curta, o Rio Grande do Sul é muito quente, né, no verão. Sim. Então, usava sempre calça, ou saia comprida, ou roupa. Então, demorou 7 anos. De 2020 para cá, eu preciso... Né, me mostrar ao mundo como eu fiquei, apesar de estar lutando desde 2013 na nossa causa. Então, acho que temos uma missão muito grande aqui. Sim. Não só pelos que sobreviveram, né, mas pelas 242 pessoas e pelos pais. E também pelas inúmeras pessoas jovens, né, que começaram a sair ou eram pequenos na época, né, para que não aconteça novamente. Né? Então, é muito importante essa nossa luta toda. Sim. É muito importante ter as pessoas por perto, nos ajudando, nos apoiando, um abraço, uma mensagem, empatia. E, como o Delvani falou, nós recebemos milhares de mensagens nas redes sociais. E de pessoas que sofrem depressão ou pessoas que estão tristes por um pequeno problema e que as nossas histórias de vidas ajudaram eles a dar um start na vida. Que abertura. É importante a turma saber, nosso Joel chega, a primeira pergunta do Joel é: por que coisas ruins acontecem com gente boa? É importante vocês saberem uma coisa, a gente se encontrou aqui, os 3 já me disseram que escutam um podcast, que gostam, que o podcast ajuda eles de alguma maneira. Eu falei, então hoje o podcast vocês também vão ajudar outras pessoas. Perguntei também antes se existia alguma restrição sobre a gente conversar e eles falaram que não. Todo um cuidado, né? E que eu ia fazer essa pergunta, porque a gente arrumou esse espaço muito rápido, a gente não tem tanto tempo assim.